Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma correção completa do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 2 do ano 2022. Então, se por acaso no decorrer do vídeo gostar desta resolução, só te peço que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixe ficar o seu like, compartilhe, comente também se estás a gostar das resoluções. E sem mais delongas, vamos a isso. Muito bem, vamos começar com a nossa resolução, fazendo a questão número 1, que diz o seguinte: sobre a teoria celular é incorreto afirmar. Então, nós queremos saber das alternativas que aqui nos foram propostas, qual delas é incorreta no que diz respeito à teoria celular. Nós já sabemos que os cientistas Schwann e Schleiden propuseram uma teoria celular que dizia o seguinte: todos os seres são constituídos por célula, a célula é a unidade estrutural funcional de todos os seres vivos, as células surgem de outras células pré-existentes, por aí vai, ok? Então, são essas frases que nós queremos descobrir aqui, qual delas não pertence àquilo que o Matias e Teodoro propuseram, ok? Então, vamos lá. A letra A está a dizer o seguinte: todos os seres vivos são constituídos por célula. Isto é verdade, sim. Para ser um ser vivo tem que ter célula. Então, todos os seres vivos possuem célula. Isso é uma das teorias celulares que o Matias e Schwann propuseram, ok? Muito bem. Vamos lá. Letra B está a dizer o seguinte: a célula é a unidade estrutural, é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Sim, a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, ok? É uma das teorias celulares. Depois, letra C está a dizer o seguinte: todas as células provêm de células pré-existentes. Exatamente. As células se originam de outras células que já existem. Isso também faz parte da teoria celular, ok? Letra D está a dizer o seguinte: a célula é a unidade hereditária de todos os seres vivos. Opa. Unidade hereditária. Isto não faz parte da teoria celular. Isto aqui tem a ver mais com o que? Genética, ok? Isso tem a ver com genética, não com citologia. Então, unidade hereditária, isso tem a ver com genética. Então, essa nossa opção está incorreta. Então, se eles querem incorreta a respeito da teoria celular, exatamente a letra D é a nossa resposta. E depois vamos lá ver a letra I, está a dizer o seguinte: as células formam-se por divisões sucessivas a partir de uma célula. Exatamente. Então, estamos a falar que esta célula vai surgir a partir de divisões de outras células. É mais ou menos sinônimo da alternativa C, que diz que a célula provém de células pré-existentes, ou seja, a célula que existe vai se dividir, origina uma outra. Então, é o que estão a dizer aí, por isso que a alternativa está certa. Muito bem. Vamos para o número 2, diz o seguinte: as células apresentam uma estrutura procariótica. Este fato indica que estes seres vivos são. Então, as células que apresentam uma estrutura procariótica, estamos a falar basicamente de células procarióticas. Vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: desprovidos de membrana plasmática. Não, está incorreto. Membrana plasmática está presente em todas as células. Desprovidos estão a dizer que não possuem membrana plasmática. Tudo aquilo que é célula tem membrana plasmática, ok? Muito bem, a letra B está a dizer o seguinte: formadores de minúsculos esporos. Formadores de minúsculos esporos também não tem nada a ver. Isto tem a ver mais com plantas que fazem essa formação de esporos, né? Ok? Vamos para a letra C, está a dizer constituídos por parasitas obrigatórios. Constituídos por parasitas obrigatórios, estamos a falar de vírus. Vírus não tem célula. Se não tem célula, isso quer dizer o quê? Basicamente, não estão agrupados em nenhum dos reinos dos seres vivos, ok? Então, não são parasitas, por isso são chamados parasitas. Quer dizer que eles só sobrevivem dentro de uma outra célula viva. Então, não possuem isto, não tem essa estrutura procariótica. Muito bem, letra D está a dizer constituído por organelos membranares. Células procarióticas são as mais simples, não têm organelas membranares. Então, a nossa resposta só pode ser E, sem lermos, né? Vai dizer desprovidos de membrana nuclear, exatamente. Então, membrana nuclear é uma estrutura que não encontramos na célula procariótica, visto que a célula procariótica não tem núcleo. Se não tem núcleo, não tem membrana nuclear, ok? Muito bem, vamos para o número 3, diz o seguinte: selecione a opção que enumera os organelos celulares presentes em células vegetais e associa-os corretamente com suas funções. Então, vamos lá, nós já sabemos, nas células vegetais, ok? Então, basicamente, estamos a falar de cloroplastos e mitocôndrias, né? Vamos lá, a letra A está a dizer mitocôndria, respiração celular. Ok, está certo, mitocôndria, respiração celular. Centríolos, orientação da divisão, não. Está incorreto. Centríolos não faz parte da orientação da divisão celular, nesse caso. Sim, aparece na divisão celular, ok? Mas não orienta a divisão celular, então está incorreto isso. Centríolos. Muito bem, vamos para o número B. A letra B, nesse caso, está a dizer o seguinte: cloroplasto, fotossíntese, exato. Ok, está certo. Cloroplasto, fotossíntese. E depois está a dizer ribossomos, digestão. Não, ribossomos tem a função de síntese de proteínas. Além disso, ribossomos não é uma estrutura que só encontramos nas células
vegetais. Também encontramos nas células animais, logo está errado. Letra Z está a dizer mitocôndrias, fotossíntese, não. Mitocôndrias é respiração, logo a nossa opção está incorreta, nem precisa analisar a outra coisa. Letra D está a dizer o seguinte, vacúolo, acúmulo de água, sim. Vacúolo é um organelo de reserva, tá certo? Ok? E ribossomo, respiração, está incorreto. Ribossomo não é respiração. Além disso, encontramos na célula animal e vegetal. Ali querem só nas células vegetais. Então, só pode ser a letra E, né? A nossa resposta dizer membrana celular, revestimento, exato. Apesar de estar presente também nas células animal, ok? É de revestimento e mitocôndrias, respiração, exatamente isso. Então, nossa opção é exatamente a letra E. Muito bem, vamos para o número 4, diz o seguinte, uma célula que apresenta uma grande quantidade de mitocôndrias, ribossomos e retículo endoplasmático e aparelho de Golgi bem desenvolvido é especializado em, então, vamos lá ver, absorver alimentos. Absorver alimento, não. Absorver alimento não teria esta função. Estamos a dizer quantidade de o quê? Mitocôndrias. Estamos a falar de grandes atividades metabólicas, ok? Ribossomos, síntese de proteína, retículo endoplasmático, síntese de proteína, aparelho de Golgi é que faz o empacotamento dessas proteínas sintetizadas e envia para diversas células, ok? Então, letra B está a dizer digerir alimentos. Isso aqui seria lisossomos. Aqui nesta lista desses organelos não tem nenhum lisossomo, então não seria. E letra C está a dizer secretar proteínas, exatamente isso. Só pode ser letra C, porque as mitocôndrias sintetizam proteínas também, ok? Sintetizam uma pequena quantidade de proteína, DNA, proteína, ok. Encontramos uma pequena quantidade de proteína. Ribossomos é a função dele, sintetizar proteína. Retículo endoplasmático sintetiza proteína e sintetiza ribossomo, então, ok. E aparelho de Golgi é que faz o empacotamento e distribui, então, é de secretar proteínas nesse caso. Então, eliminar excretos também não seria transmitir impulsos nervosos, estamos a falar de células nervosas por aí. Vamos para o número 5, está a dizer o seguinte, assinale a alternativa correta acerca do citoesqueleto. Então, citoesqueleto é aquilo que dá estrutura à célula, né? Estrutura e sustentação. Vamos lá, o citoesqueleto, letra A nesse caso, o citoesqueleto tem um papel importante na forma de sustentação e resistência celular. Exatamente isso. Exatamente a função do citoesqueleto. Então, nem precisamos ler essas outras coisas. Vamos lá, só rapidamente. Dos componentes do citoesqueleto, os microtúbulos formam actina e miosina, ok? Auxiliam na formação do desmossomo. Não auxiliam na formação de desmossomo, ok? Desmossomo é a estrutura que fixa esse citoesqueleto com outras estruturas, ok? Então, letra C está a dizer formados por estruturas cilíndricas, proteínas tubulinas e os filamentos intermediários evitam o estiramento. Não vão evitar o estiramento. Se é um citoesqueleto de sustentação e resistência, não vai se estirar. Não vai evitar isso. Letra D está a dizer o seguinte, o citoesqueleto está presente nas células de todos os seres vivos. Não, nem todos os seres vivos possuem célula com citoesqueleto, ok? Então está incorreto isso aí. Nem precisa terminar lá. Letra E está a dizer os filamentos de actinas são bastante rígidos. São bastante constituídos por tubulinas que formam longos filamentos de estrutura oca. Estrutura oca, está incorreto isso aqui, não é oca, ok? Muito bem, vamos lá. Letra número 6 está a dizer o seguinte, o DNA é um ácido nucleico relacionado à transmissão hereditária. Deixa eu ver, a transmissão hereditária das características dos organismos. Assinale a alternativa na qual estão relacionados os compartimentos celulares em que esse ácido nucleico é encontrado. Então, nós basicamente queremos saber onde é que é encontrado o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Então, vamos lá ver onde é que nós encontramos esse DNA. Vamos lá, citoplasma, ok? Lisossoma e vacúolo digestivo, ok? Então, esse DNA nós encontramos no citoplasma, exato, encontramos nas células procarióticas. O seu material genético se encontra disperso no citoplasma, visto que não tem núcleo, ok? E compartimentos celulares, na qual estão relacionados os compartimentos celulares em que esse ácido nucleico é encontrado, exatamente. Então, ok. Lisossomo não encontramos isso. Lisossomo não. Lisossomo tem muitas enzimas, não tem esse DNA, ok? Então estaria incorreta. Vamos lá para a letra B, está a dizer aparelho de Golgi. Aparelho de Golgi tem a ver com o quê? Tem a ver com empacotamento, secreção e distribuição de substância. Também não encontramos DNA aqui. Vacúolo, armazenamento também não. Ribossomos, até que nos ribossomos encontramos, já que visto que sintetiza proteína, para sintetizarmos proteínas, é a transcrição e a tradução deste mesmo DNA. Então eu posso dizer que encontramos, né? Eu acho. Encontramos, mas como essas duas não encontramos, não está errado. Depois, letra C está a dizer o quê? Núcleo, exato, é o principal local de produção de DNA, onde encontramos o DNA. Mitocôndrias também encontramos. E cloroplasto, também encontramos uma pequena quantidade de DNA, ok? Então a nossa resposta chega a ser mesmo a letra C. E letra D está a dizer núcleo, sim. Lisossomos, não. Mitocôndrias, sim. Então está errado. Cloroplasto, sim, um pouco, como nós já vimos lá. Ribossomos, também posso dizer que encontramos, mas não tenho a certeza. E aparelho de Golgi não, então está errado. Então a nossa resposta chega a ser mesmo
a letra C, ok? Vamos para o número nesse caso, o número 7 está a dizer o seguinte, vamos lá puxar mais um pouco. O número 7 está a dizer o seguinte: analise as afirmações abaixo quanto às características dos cloroplastos presentes nas células vegetais e assinale V para verdadeira e F falsa. Então aqui nós estamos perante a um organelo, este camarada aqui, cloroplasto, é o que nós estamos a analisar, vamos lá. Ok, primeira afirmação. Os cloroplastos são organelos constituídos por duas membranas e possuem DNA. É isso que nós marcamos lá no número 6, em que eu afirmei que no cloroplasto tem DNA, ok? Veja a opção que eu marquei na letra C. É núcleo, mitocôndrias e cloroplastos, não tem DNA. Então eles estão a dizer que tem duas membranas e possuem seu DNA próprio. Isso é verdade sim, ok? É verdade. Tem duas membranas. Quais são as organelas que têm duas membranas? Cloroplastos, mitocôndrias. Tem mais outras, já estou a esquecer, mas essas duas têm duas membranas. Muito bem, então é verdadeira a primeira. Então, sabendo que a primeira afirmação é verdadeira, o que eu consigo riscar aqui, se quer essa sequência? Vamos lá, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Então, de cima para baixo. A primeira é verdadeira, eu risco letra C, risco mais quem? Risco letra E, risco letra B, só fico entre A ou D, ok, tá nice, vamos lá. Os cloroplastos não possuem um DNA próprio. Os cloroplastos não possuem um DNA próprio, então nossa alternativa C do número 6 estaria errada, né? Logo já arriscamos só por colocar isto, não possui o DNA próprio, estragou. Então esta aqui é falsa. Então a segunda tem que ser falsa, verdade e falso. Ali estávamos entre duas. Agora aqui eu risco, porque tem que ser verdade e falso. Aqui é verdade e verdade. Logo a nossa resposta é exatamente letra D, né? Muito bem, nem preciso terminar as outras, mas vamos lá terminar. O estroma é a matriz do cloroplasto, ok? Onde são encontradas várias enzimas que participam na fotossíntese. Isso é verdade, porque não é nos estromas onde ocorre a fase química. Se ocorre a fase química não é uma fase que envolve várias reações. Se existem várias reações que se processam nessa fase química, isso implica dizer que estas reações que se processam precisam de enzimas para que possam se processar, ok? Então, por isso estão a dizer nos estromas encontramos várias enzimas para que possam catalisar estas reações desta fase química, que é nos estromas, ok? Então, é verdade. A quarta afirmação está a dizer os tilacoides são vesículas achatadas que contêm pigmentos que absorvem energia. Exatamente, isso também é verdade. Tilacoides, vesículas achatadas, aquilo que chamamos de granum, ok? E a última afirmação está a dizer o seguinte: o granum está presente nos vascúlo do estroma. E, só de colocarem presente no estroma está errado. Está nos tilacoides, ok? O granum está nos tilacoides. Então essa afirmação é falsa. Então tá aqui, verdade, ok? Verdade, sim. Falso, verdade, verdade, falso. Exato, então é a nossa resposta. Eu já sabia antes de analisar o resto, porque eu já havia arriscado quase todas. Número 8 está a dizer o seguinte: entre as características de uma célula vegetal que a distinguem de uma célula animal, podem ser citadas a presença de... Ok, o que nós queremos? Característica da célula vegetal, então nós queremos diferenciar a célula vegetal da célula animal. Então estamos a diferenciar essas duas, vamos lá. A presença de, vamos lá, letra A, cloroplastos na célula vegetal e ocorrência de fotossíntese, ok? Cloroplasto ocorre a fotossíntese, até aqui está certo. O processo que depende de gás carbônico e oxigênio e luz. Opa, estragou aqui, oxigênio. Não depende de oxigênio como um fator, e sim produz oxigênio. Logo a nossa opção A está incorreta. Vamos lá, letra B está a dizer o seguinte: parede celular e a ocorrência da fotossíntese. Até aqui tá bom. Célula vegetal tem parede celular e ocorre fotossíntese, né? Ok. Mas ok, aqui tá errado também. Por quê? Por que eu estou a dizer que está errado? Porque estão a dizer parede celular e a ocorrência de fotossíntese. Aqui estão a dizer indiretamente que é na parede celular que ocorre a fotossíntese. Está errado. Então a parede celular tem a função de dar proteção, ou seja, sustentar a célula, ok? Então está errado isso aqui. Não preciso terminar. Lá em frente está a dizer o processo que depende de água, gás carbônico e luz. Aqui os fatores estão certos, só que estragaram aqui. Parede celular e a ocorrência da fotossíntese, ok? Muito bem. Letra C está a dizer mitocôndrias, ok? E a ocorrência da fotossíntese está errado. Mitocôndrias ocorre a respiração, então não preciso terminar lá. O processo esse que depende do gás carbônico aqui também estragou por ter oxigênio, ok? Então está errado. Vamos lá, letra D está a dizer cloroplasto e a ocorrência de respiração celular. Opa, cloroplasto não ocorre a respiração, ocorre a fotossíntese, está errado. Logo, o processo que depende de água, gás carbônico e nitrogênio. Também aqui em frente está errado, nitrogênio. Letra E, só pode ser ela mesma. Só pode ser letra E a nossa resposta. Parede celular e a ocorrência de respiração celular, ok? Ok, vamos lá. Parede celular e a ocorrência da respiração celular. Processo que depende de água, oxigênio e luz. Nada, está errado também. Respiração celular. Será que mitocôndrias, cloroplasto, ocorrência de respiração celular, processo que depende de... Estranho, hein? Estranho, depende de água, gás carbônico, ocorrência de... ok. Ok, então é isso. Eu fiz uma cagada aqui. A nossa resposta chega a ser B.
É B a nossa resposta. Por quê? Mas aqui eu achei que estivesse a relacionar a organela e o que ocorre dentro da organela. Então estamos a dizer que na célula vegetal temos a parede celular e também na célula vegetal ocorre a fotossíntese. Sim, não quer dizer que a fotossíntese ocorre na parede celular. É o que eu estava a pensar aqui. Depois, processo esse quer dizer que este processo de fotossíntese depende de água, sim, depende de gás carbônico, sim, e depende da luz, exatamente. Visto que a equação da fotossíntese é essa, CO2 reage com a água, forma C6H12 e liberta oxigênio para o ambiente, ok? Então, a nossa resposta é exatamente letra B, ok? Porque esta última aqui, que eu já estava a marcar aqui, está errada. Por quê? Está a dizer parede celular e ocorrência da respiração celular. Processo que depende de água, oxigênio e luz. Oxigênio não depende de oxigênio, ok? Então está errado também. Então a nossa resposta é letra B, ok? Para esta pergunta 8. É letra B. Muito bem, vamos para o número 9. Está a dizer o seguinte, relacione as seguintes fases da mitose. Anáfase, telófase, prófase, ok? Anáfase, telófase, metáfase e prófase. Com os respectivos números das figuras. Abaixo indique a ordem numérica correta das fases acima citadas. Então, nós queremos a ordem correta dessas fases que aqui foram citadas. Vamos lá. Então, vamos lá. A anáfase nós já sabemos que é a separação. Mas o que? Porque essas figuras estão meio estranhas. Mas o que? Eu já sei que esta figura 4 aqui, a figura 4 é a divisão do citoplasma. Isso ocorre em uma citocinese, ok? Telófase. Então, isso é telófase. 4 é telófase. Onde é que está 4? Onde é que está a telófase? A telófase está depois da anáfase. Então, a telófase é este. A telófase é este camarada aqui. Então, este telófase corresponde ao número 4, ok? Corresponde ao número 4. Então, eu tenho que saltar um número e encontrar 4. Salto um número, encontro 4. Então, aqui saltei um número, encontrei 3. Risco, ok? E aqui, vamos lá ver. Saltei um número, ok. Essa correspondência aqui, vamos lá. Saltei um número, encontrei 4. Ok. Se for isso, vamos lá. É estranho. Eles querem a sequência correta. 1, 2, 3. Ok, tá bom. Então vamos lá. Só que aqui é uma coisa muito estranha, muito estranha. Ok, vamos lá. Então, eles querem a sequência correta, será que anáfase e telófase? Então, eles querem a sequência, a ordem numérica correta. Ah, ok. Yeah. Uma coisa muito estranha que eu não estou entendendo aqui. Se eu tenho que ligar, tenho que olhar aqui e procurar aqui, ou olhar aqui e levar lá. Então vamos lá, se eu for a olhar aqui, esta primeira figura 1, eu já consigo perceber que isso aqui é o início, né? Prófase. Então é prófase. Se é prófase, 1 é 4, ok? Então aqui seria basicamente 4. Tá estranho essa numeração, ok? Mas ok, eu vou colocar aqui. Começaram com anáfase, vírgula, telófase, vírgula, metáfase, vírgula, e depois prófase. Ok, vamos lá. Anáfase. Anáfase, onde é que está? Então, para anáfase. Para telófase, para telófase, ok. Anáfase, telófase, esta aqui é a figura 4. Então, se telófase é 4, aqui tem que vir 4. Essa lógica que eu estou a seguir. Então, se tem que vir 4 aqui, depois metáfase está onde? Metáfase está basicamente este 2 aqui, né? Estão no centro. Os cromossomas estão no centro. Ok, então metáfase é 2 aqui. Ok, 4, 2. E prófase é 1. Então tem que terminar com 1. Se tem que terminar com 1, eu riscava este. Ficava entre este aqui. 1. Depois 1, 2. 1, 2, 1, 2 e 1, 4. Risco D também. Então fico entre quem? Yeah. Ok. 3, 2. Depois vem 4. Então 4. Exatamente letra B. É isso. Então tem que ser 4. Então anáfase 3. Ok? Então tem que ser 3, 4, 2, 1. Ok? Mas essas figuras estão bem estranhas. Então nós conseguimos perceber que o 3, esses cromossomas foram divididos ao meio, ok? Esses que estão no centro dividiram-se ao meio, que é a separação. Enfim, mas essa figura aqui trouxeram muito estranha. Mas é isso. Então a sequência é essa. 3, 4, 2, 1. É a nossa sequência para este número 9, ok? Muito bem, vamos para o número 10. Acho que fiquei um bom tempo nesse exercício. Mas as figuras aqui estão um pouco estranhas para mim. Estão estranhas as figuras. Acredito que para ti também estejam, porque o habitual não tem sido este. Mas também o jeito que eles perguntaram está meio confuso. Porque se tu pegas, vamos lá supor, anáfase, se tu pegas, eu não sei se era para fazer a ligação de que, por exemplo, a prófase ir para cá, ok? Prófase vem para cá, então seria o quê? Ia começar com a anáfase. Vamos lá, não. Então onde está a anáfase? Anáfase é separação, né? Então vamos lá, ia vir aqui, anáfase é isso, 3. Depois, telófase, onde é que está? Telófase está aqui, então ia vir aqui
para a telófase 4 e depois a metáfase, o 2 ia vir para a metáfase. Então logo ia vir, comecei com 3, 4, 2, depois 1. Exatamente isso. 3, 4, 2, 1. É isso, não confundiram, mas talvez eu estava a entender mal a pergunta. Enfim, então a nossa resposta é essa. Ok. Número 10, está a dizer, comparando as células procarióticas com células eucarióticas, vegetal e animal, as três apresentam em comum. Então, estamos a falar célula procariótica, eucariótica. Depois, vegetal e animal. Essas duas, vegetal e animal, são eucarióticas. Então vamos lá, nas opções. Mitocôndrias, riscamos porque nas procarióticas não tem. Eles querem três coisas que são comuns nas três células. Então, procariótica não tem mitocôndrias. Então eu risco a opção, ok? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, letra B está dizendo membrana plasmática. Sim, membrana plasmática está presente em todas as células. Tudo que é célula tem membrana plasmática, ok? Tudo que tem célula tem membrana plasmática. Ribossomos também tem. As células procarióticas têm ribossomo, eucarióticas também têm ribossomo. E cromatina também tem. Cromatina tem. É aquela estrutura que encontramos dentro do núcleo. A cromatina na célula procariótica está dispersa no citoplasma porque não temos núcleo para abrigar esta cromatina, ok? Então a nossa resposta chega a ser mesmo B. E letra C está dizendo membrana esquelética. Membrana esquelética não seria, ok? E ribossomos, cromatina. Ribossomos sim, estaria certo, e cromatina, só que estragou membrana esquelética. Vamos lá, letra D está a dizer membrana esquelética, estamos a falar mais ou menos da parede celular. As células animais não têm parede celular, ok? Então por isso está errado. Parede celular, isto aqui, nem todas têm, então estaria errado também. Membrana plasmática sim, lisossomas também não. Nas procarióticas não tem lisossoma. Membrana esquelética também está incorreto, membrana plasmática sim, cromatina sim. Então a nossa resposta para o DGB. E vamos para o número 11, está a dizer o seguinte: numa experiência realizada num laboratório escolar, 2 tiras de batatas foram mergulhadas numa solução A e a outra solução B. E a outra numa solução B. Por 10 minutos, os resultados após este tempo foram resumidos em tabela em relação à tonicidade do citoplasma das células de batata mergulhadas nas soluções A e B. São classificadas respectivamente, então A e B. Então vamos lá situar isso. Então temos aqui a solução A e temos aqui a solução B. Muito bem, então se eles querem respectivamente, vamos começar com A e B. Vamos lá, a solução A, a condição dela era, depois de passar 10 minutos, estavam amolecidas, as batatas estavam amolecidas. Se estavam amolecidas, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que a água saiu dentro das batatas para o meio externo. Se a água saiu dentro das batatas para o meio externo, isso implica dizer que estavam no meio hipertônico nesse caso. Por quê? Porque quando estão no meio, porque uma célula, quando colocada no meio hipertônico, hipertônico quer dizer que tem uma maior concentração em relação dentro desta célula, nesse caso dentro dessa batata, para este exercício, ok? Quer dizer, no meio hipertônico, dentro desse recipiente onde foram colocadas essas batatas na solução A, tinha muita concentração em relação dentro das batatas, logo a água saiu dentro das batatas para fora, logo as batatas ficaram amolecidas, ok? Então estavam no meio hipertônico, na solução A, para que elas ficassem amolecidas. Então tem que começar com hipertônico. Eu começo a arriscar a letra A, hipotônico, isotônico. Hipertônico pode ser hipotônico, risco. Fico entre C ou E, ok? Então vamos lá. Depois, letra B está a dizer rígidas. As batatas na solução B ficaram rígidas. Se ficaram rígidas, isso implica dizer o quê? Ficou rígido. Quer dizer que estavam no meio hipotônico. Logo, a água saiu do meio menos concentrado para dentro das batatas. Logo, aumentaram seu volume e ficaram rígidas. Então tem que ser hipertônico e hipotônico. Letra C, a nossa resposta. Isotônico não seria. Isotônico não ia mudar o seu formato, ok? Muito bem, vamos para o número 12. Está a dizer o seguinte: as células de certos organismos possuem organelos que produzem ATPs e os utilizam na síntese de substâncias orgânicas. Utilizam na síntese de substâncias orgânicas a partir de dióxido de carbono. Opa, substâncias orgânicas a partir de dióxido de carbono. Estamos a falar basicamente de CO2, reage com a água, isso forma C6H12O6 e libera oxigênio. Isto, substâncias orgânicas que ele produziu, é exatamente essa glicose que está aqui, que ele produziu a partir de dióxido de carbono que está aqui. Então estamos a falar de uma equação da fotossíntese, ou seja, é um processo fotossintético. O processo fotossintético é dividido em duas fases, né? A fase clara, ou fotoquímica, e a fase escura, ou química. A fase clara produz ATP, que são usados na fase escura para produzir esta glicose. Então estamos a dizer que este processo é um processo fotossintético. Vamos lá ver. Estes organelos são, então, lisossomos, não. E esta fotossíntese, onde é que ocorre? Onde ocorre nos cloroplastos. Então, logo já estávamos a marcar a letra
C, né? Cloroplasto, né? Então, os lisossomos não seriam, mitocôndria e respiração, não produz compostos orgânicos, complexo de Golgi também não, empacotamento, secreção, distribuição de substâncias, e nucleolo fica dentro do núcleo, então também nem seria. Muito bem, então vamos para o número 13, diz o seguinte: uma célula apresentando uma alta densidade de poros nucleares, ok? Determina que provavelmente ela, então, uma célula tem uma alta densidade de poros nucleares, ok? Então vamos lá. Uma célula com alta densidade de poros nucleares, ok? Determina provavelmente que ela está em o quê? Usando muita energia do ATP. Não usa energia, pelo que eu saiba, núcleo não usa energia. Letra B está digerindo e destruindo outros tipos celulares. Isso acho que seria a função dos lisossomos, que tem lá várias enzimas que tem a função de destruir outras organelas por aí, ok? Vamos lá. Letra C está a dizer entrando ou sofrendo divisão celular. Não estaria a exercer essa atividade, ok? E letra D está a dizer sintetizando muitas proteínas. Exatamente. O núcleo tem a função de sintetizar proteínas. É o centro de produção de proteínas, ok? Muito bem. Então, letra E está a dizer gastando muita glicose. Não gasta nenhuma glicose. Pois fundamental para a célula. Também está incorreto. Vamos lá. Número 14 diz o seguinte: a endosperma, o endosperma, nesse caso, da semente de uma angiosperma, contém, isso aqui era para criança, né? Contém dois cotilédonos, endosperma, não tem a ver, não tem a ver com isso de dois cotilédonos, estamos a falar de o quê? Quando falamos de classificação de monocotiledôneos e dicotiledôneos, exato. Então não tem nada a ver com isso. Então vamos lá. O que eles estão a dizer? O material genético de cada genitor em quantidades iguais. Então o endosperma da angiosperma. Então, endosperma estamos a falar dos gametas, tem a ver com gametas, né? Então, o material genético de cada genitor é em quantidades iguais. Não são iguais, ok? Muito bem, letra B está a dizer o seguinte: somente material genético materno. Não, também semente do material genético materno, né? Não é possível termos um endosperma, nesse caso, para um dos gêneros, ok? Tem que ser para os dois, que vão gerar um embrião nesse caso. Vamos lá. E depois letra C está a dizer somente material genético paterno. Tá vendo? Aqui também erraram. Tem que ser paterno e materno, não uma só coisa, ok? Letra D está a dizer maior quantidade de material genético materno. É isso. Maior quantidade de material genético materno. Então, endosperma da semente de angiospermas contém maior quantidade de material genético endosperma. Então, materno, não é materno. Maior quantidade de material genético materno, não. Tem que ser maior quantidade de material genético paterno, endosperma. Quem possui são exatamente os do gênero masculino, nesse caso. Eu não sei na planta como é que queria chamar. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C, né? Letra E, nesse caso, que diz contém maior quantidade de material genético paterno, endosperma. Ok, endosperma. Ok. Essa pergunta aqui eu não fiz com tanta certeza, ok? Se caso tenha uma outra resposta diferente desta, podes colocar aí nos comentários. Mas acredito que seja este. Entre endosperma. Eu estou a esquecer. Entre D ou E. Endosperma, da semente das angiospermas. Enfim, vamos lá. Vamos prosseguir. 15. Quem sabe não faz direito. Isso é de não resolver primeiro. Ok, estou a fazer direito. Eu só peguei e comecei a resolver. Então vamos lá. Número 15 está a dizer: quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente por. A membrana celular principalmente por acetona e ácidos graxos. Não seria. Nós já sabemos que a membrana celular é uma membrana bilipídica, formada por lípidos e proteínas, né? Então acho que está exatamente na letra D. Proteínas e lípidos, sim, está certo. Carboidratos e ácidos nucleicos. Não, tem carboidratos, sim. E celulose e aldeídos também não tem nada a ver, nem DNA também não. Vamos para o número 16, está a dizer o esquema ao lado representa a formação de um tipo de célula do sangue, cuja a função é transportar oxigênio e o gás carbônico aos tecidos. Marca a opção que julga correta. Então estamos a falar basicamente da hemácia, que tem essa função, célula nuclear. Então está exatamente na letra E, né? Hemácia é a nossa resposta. Plaquetas têm a função de coagulação sanguínea. Osteoclastos são células ósseas. Mitocôndrias não seria uma organela. Basófilo é basófilo mesmo. Quando é a forma como o citoplasma ou núcleo de uma célula pode se apresentar, ok? Muito bem, vamos lá. Número 17 está a dizer o seguinte: com relação a gêmeos,
univitelínico. É correto afirmar aqui, gêmeos univitelínicos, Ok, a letra está a dizer o seguinte, são resultantes da bipartição de um óvulo fecundado por um só espermatozoides, resultando em indivíduos do mesmo sexo, exatamente isso. Então são gêmeos univitelínicos, Agora, bivitelínicos são aqueles em que dois espermatozoides vão fecundar dois óvulos, ok? Separadamente. Logo, os sexos serão diferentes. Aqui eles disseram o mesmo sexo. Então, é univitelínico. Fecundamos um óvulo, depois aquele óvulo vai se dividir em dois, gerando dois seres vivos iguais. Então, exatamente a nossa resposta. Letra B está a dizer são resultados de fecundação de dois, isso aqui é bi. Letra C está a dizer são resultados de bipartição de um óvulo, de um só óvulo fecundado por dois espermatozoides. Erraram aqui, dois espermatozoides e um espermatozoide. São resultados de bipartição de um óvulo fecundado por um só espermatozoide, dado origem ao partição de um só óvulo fecundado por um só espermatozoide, dado origem a um gênero feminino e masculino. Erraram aqui porque feminino e masculino são sexos diferentes, então não pode, tem que ser mesmo sexo. São resultantes de bipartição de dois óvulos, bipartição de dois óvulos, nem preciso terminar, até aqui já está errado. Dois óvulos vão se repartir? Não, é um só. Número 18 a dizer a filariose ou elefantíase é uma doença causada por nematoda, parasita e as larvas são transmitidas por... Então, letra A está a dizer consumo de alimentos contaminados. Errado, isto aqui provoca teniase. Letra B está a dizer picada de mosca tsetse, isso provoca doença do sono, ok? Letra C, picada de mosquitos, exatamente mosquito do gênero Plasmodium vivax, se não estou a me enganar. Se não estou em erro, ok? Porque gênero Anopheles acho que provoca malária, ok? Então, Plasmodium vivax provoca elefantíase, que é a obstrução dos vasos linfáticos. Letra D, consumo de água contaminada, cólera. Letra E, falta de higiene bucal, cárie, ok? Muito bem, vamos lá. Número 19 está a dizer o seguinte, assinale a alternativa que apresenta a forma correta de condução de impulsos nervosos do neurônio sensorial ao motor. Então, nós queremos saber qual é a sequência correta. Vamos lá. O estímulo nervoso se propaga do dendrito para o corpo celular. Erraram aqui quando disseram dendrito diretamente para o corpo celular. Ok, espera. Não, vamos lá. Eles querem alternativa que condução de impulso nervoso do neurônio sensorial ao motor. Então, sensorial ao motor. Ok? Sentimos algo, depois vamos mandar um impulso motor para que possamos retirar ou mover qualquer coisa, algo voluntário, ok? Muito bem, vamos lá. Então, vamos lá. O estímulo nervoso se propaga dos dendritos, que recebem informação, ok? Para o corpo celular e deste para o axônio no neurônio sensorial. E o inverso no neurônio motor. Não, está errado. Seria o inverso. O que escreveram aqui seria o inverso. Ok? Isto iria dizer do corpo celular, o estímulo propaga-se do corpo celular, dos dendritos para o corpo celular. Isto seria o quê? O neurônio motor. Agora, o inverso seria o sensorial. Então, não é. Muito bem. Letra B está a dizer o seguinte, o estímulo se propaga do axônio para o corpo. Então, axônio para o corpo celular. Erraram aqui. Tem que começar dos dendritos, é que recebem. Ok? Então, eles disseram do axônio para o corpo celular. Nem preciso terminar a frase. Letra C está a dizer o estímulo nervoso se propaga do dendrito para o corpo celular, deste para o axônio. Ok? Dendrito para o corpo celular. Ok, vamos lá. Vamos lá ver. Eu queria desenhar um neurônio aqui, mas não vou. Vamos lá. Letra C, estamos aonde? O estímulo nervoso se propaga do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio. Dendrito, corpo celular, ok? Depois axônio. Ok, no neurônio sensorial. Ok, no neurônio sensorial, exatamente. Então, veja aqui o inverso ali. Ok? No neurônio sensorial, até aqui está certo. E no neurônio motor, exatamente. Então, ou seja, o que acontece? Aqui onde eu risquei a letra B, aqui onde dizem, ok, vamos lá. Aqui onde dizem o impulso nervoso, não é isso? Eles estão a dizer, o estímulo se propaga do dendrito para o corpo celular. O estímulo nervoso se propaga do dendrito para o corpo celular, deste para o axônio, no sensorial, e o inverso para o motor. Não, se propagam do mesmo jeito. O impulso nervoso sempre sai do... Ou seja, dendritos, corpo celular e axônio. Dendritos, corpo celular e axônio. Essa é a sequência, ok? Então, aqui eles disseram uma via. Usa isto, depois o inverso há de começar de onde? Axônio
vai começar de axônio, corpo celular e dendritos. Isso não pode, por isso está errado lá, ok? E letra B está a dizer o seguinte, o impulso nervoso se propaga do axônio não, é aquilo que nos fez buscar a letra A. Então não pode começar do axônio, sempre começa dos dendritos, é que recebe a informação, ok? Sensorial ao motor, então sempre os dendritos recebem esta informação e mandam uma informação para que possa gerar uma resposta. E letra C é a nossa correta, né? Está a dizer, o impulso nervoso propaga-se dos dendritos, depois corpo celular e depois axônio, ok? Do neurônio sensorial e no neurônio motor. Exatamente, é a mesma sequência. Então a nossa resposta é isso aqui, C. Depois o estímulo nervoso se propaga do axônio. Então eu posso riscar só por começar axônio, preciso terminar a letra E. O estímulo nervoso se propaga do neurônio motor para o corpo celular, neurônio motor para o corpo celular, e deste axônio, neurônio sensorial para os dendritos, no final dendritos, está errado isso aqui, ok? Então a nossa resposta chega a ser a letra C, né? Muito bem, vamos para o número 20, né? Eita, estamos na metade, ok. Quanto aos cromossomas X e Y, podemos afirmar aqui, então nós queremos saber a afirmação dessa coisa. Como não são completamente homólogos, não se pareiam na meiose. Como não são completamente homólogos, não se pareiam na meiose. Claro que vão se parear, né? Por quê? Isso aqui está errado. Tá errado, sim. Ok? Nós queremos o quê? Podemos afirmar, então queremos o correto. Isso está errado. Porque se nós formos aparear X e Y, é do gênero o quê? Masculino. Enquanto XX é do gênero o quê? Feminino. Então vão se parear. Eles estão a dizer que não podem se parear. Está errado. Ok? Não são completamente, não se pareiam na meiose. Está errado aqui. Letra B está a dizer o seguinte, como são completamente homólogos, pareiam-se na meiose. Como são completamente homólogos. Erraram aqui quando disseram são homólogos, não são iguais, ok? Homólogo quer dizer iguais. Se fossem XX, sim. Aqui no final pareiam-se, está certo, mas aqui disseram são completamente homólogos, está errado. Letra C está a dizer o seguinte, se pareiam na meiose, pois possuem região homóloga. Não possuem nenhuma região homóloga, não tem nenhuma região igual, ok? Muito bem. Letra D está a dizer não se pareiam na meiose, está errado no início. Não se pareiam, pareiam-se. E possuem uma região homóloga, não. Depois letra E, só pode ser letra E a nossa resposta, né? Os genes que se encontram na região não homóloga do X condicionam um tipo de herança chamada a herança restrita ao sexo. Exatamente isso. Então, é a nossa resposta. Como não na região, possui um gene, os genes que se encontram na região não homóloga, ok? Do X, exato, porque não são homólogos, ok? Condicionam um tipo de herança de restrição ao sexo, ou seja, quem vai definir o sexo do indivíduo gerado será exatamente a mulher, ok? Será a mulher que vai definir, é que define. Será mulher ou homem? Homem, né? Porque homem tem X, mulher tem X, então quem vai definir... Eu acho que será mulher, não sei o que eu vou dizer. Enfim, acho que é isso aí, vamos lá. Número 21 está a dizer o seguinte, vamos lá... ok... Muito bem, vamos para o número 21, diz o seguinte, o controle da frequência respiratória humana é feita pelo cerebelo. Então tem que começar com cerebelo, risco só letra C, bulbo raquidiano. Ok, ok, feita por cerebelo, sim, cerebelo é dividido em ponte, bulbo e mesencéfalo. Então o controle respiratório é feito no bulbo raquidiano, que está dentro do cerebelo. Logo eu estou a arriscar a resposta. Então a resposta é letra C, né? Exato. Porque eles estão a dizer na letra A é cerebelo, mas o cerebelo é dividido também em três. E dentro dessas estruturas que estão dentro do cerebelo, é lá onde ocorre a respiração. Então, se eu digo cerebelo, estou a generalizar quase tudo, ok? Então, basicamente, eu ficaria com o que? Vamos lá. Então, a primeira é feita no cerebelo, ok? Cerebelo, muito bem. Não risquei a resposta, acho que não risquei a resposta. Vamos lá deixar assim. É feita no cerebelo, baseada nas taxas de, o quê? Baseada na taxa de dióxido de carbono no sanguíneo, que é transportado na forma de bicarbonato. Ok? Bicarbonato. Ok, então vamos lá. Cerebelo, bulbo raquidiano, é isso, não risquei a resposta. Exatamente a resposta, ok? Essa é a resposta que eu havia arriscado. Então é feito pelo bulbo raquidiano, baseado na taxa de CO2 na corrente sanguínea, que é transportada na forma de bicarbonato. Então isso tudo aqui, cerebelo, isso está dentro do... a estrutura que controla, cerebelo controla o equilíbrio, né? E também a estrutura que controla o equilíbrio está dentro do cerebelo, visto que o cerebelo é dividido em três, bulbo,
ponte mesencéfalo. Vamos lá. Número 22 está a dizer o seguinte. Qual cirurgia comprometeria mais comprometeria mais a função do sistema digestivo? Vamos lá, puxar mais um pouco. O sistema a remoção dos dentes. Então, nós estamos a falar sistema digestivo. O que iria comprometer mais o sistema digestivo? A remoção dos dentes e a remoção dos 25 dentes, 25 centímetros iniciais do intestino delgado, duodeno, ok? Ou a remoção de igual porção do início do intestino grosso. Então vamos lá, o que iria comprometer mais? Então basicamente, estamos a falar de o intestino delgado é dividido em o quê? Duodeno, jejunum e íleo. Então se nós removermos a parte inicial, lógico vai comprometer muito o sistema digestivo, ok? Porque é lá onde contém várias enzimas digestivas, ok? Que ajudam na digestão. Então vamos lá ver, estamos a dizer o seguinte, a remoção do duodeno seria drástica, sim, até aqui está aqui, pois nele ocorre maior parte da digestão intestinal, exatamente, é isso que eu disse, que tem muitas enzimas lá. Então a nossa resposta é exatamente a letra A, porque esta parte do tubo digestivo é a parte mais importante, ok? Porque tem muitas enzimas que ajudam na digestão, ok? Duodeno, jejunum e íleo. E essa porção do intestino grosso não iria comprometer muita coisa. Aqui o intestino grosso tem a função de absorção, é a parte final, da absorção, ok? Formação de fezes por aí. Então vamos lá, letra B está dizendo, só analisando rapidamente. A remoção do duodeno seria mais drástica, ok? Pois nele ocorre a absorção. Não, ocorre a digestão, não é a absorção, está errado aqui. Letra C está dizendo, remoção do intestino grosso seria drástica. Não seria drástica a remoção do intestino grosso, visto que ele estava a perguntar duas coisas. Intestino delgado, ok? E intestino grosso, isso que eu risquei aqui. Então são duas coisas. Eram duas coisas, intestino delgado ou intestino grosso, o que iria comprometer mais, ok? Então, aqui não iria comprometer. Letra D dizer remoção do intestino grosso também não iria comprometer muito, né? E letra D, as duas remoções seriam drásticas, pois tanto o duodeno quanto o intestino grosso ocorre a digestão. Não, até aqui tá certo, mas erraram aqui no final, porque se tu removes as duas coisas, é lógico que seria mais complicado, né? Mas eles estão a dizer tanto o intestino delgado, assim como o intestino grosso, ocorre a absorção de nutrientes. Não, no intestino não ocorre a absorção de nutrientes, intestino delgado. Só no intestino grosso é onde ocorre a absorção. Por isso está errada a letra E. Resposta, letra A. 23 está a dizer o seguinte, todas as características abaixo pertencem ao filium molusca, excepto, então nós queremos a exceção. Qual seria a exceção? Letra A está a dizer o seguinte, presença de brânquias. Essa está certa. No filium molusco nós temos os gastrópodes, cefalópodes e as bivalves. Então a maioria estão na água, não tem brânquias que fazem a respiração branquial, ok? Letra B, presença de concha externa, estamos a falar do caracol, mais que caracol é que tem concha externa, polvo não tem. E amêijoas também tem concha externa, então também é uma característica dos moluscos. Letra C, presença de rádula, isso é verdade também, ok? É a principal característica, tem rádula, que ajudam na deglutição, não, ajudam na na mastigação, eu não sei como é que eu ia dizer, ok, como é que se diz aquilo? Trituração dos alimentos, ok? Então essa rádula vai ajudar a triturar os alimentos, eu acho que é isso. E letra D está a dizer presença de manto, também é quase a mesma coisa que a concha externa, ok? Então a nossa resposta exatamente só pode ser a letra E, que é a incorreta, quer dizer que isso não se verifica nos moluscos. Ausência de celoma, os moluscos foram os primeiros animais celomados, né? A existirem. Depois foram os anelídeos. Então vamos lá. Então os moluscos estão celomados. Eles estão a dizer que tem ausência de celoma, isso está errado. Número 24 está a dizer o seguinte, observa a figura em que se apresenta um fenômeno biológico. Todas as alternativas apresentam benefícios resultantes desse fenômeno, excepto, então aqui estamos a falar, é minhoca isso? Não sei, acho que é minhoca assim, uma fecundação cruzada. Ok, letra A está a dizer o seguinte, o aumento da aeração do solo, então o aumento da aeração do solo, então enriquecer o solo para que possam se desenvolver plantas, ok? Para que possam se cultivar. Isso acontece porque um sítio onde tem muitas minhocas, o solo basicamente é muito rico para desenvolver uma planta, ou seja, desenvolvimento de uma agricultura. Está a dizer, letra B está a dizer aumento de eficiência do ciclo de nitrogênio do solo agrícola. Isso também é verdade. Ok? Ciclo de nitrogênio. Ciclo de nutrientes, ou seja, aumentam, ok? Nutrientes naquele solo ali, de modo que o solo fique muito permeável para que possa se desenvolver uma
uma prática agrícola, como eles colocaram aí. Então, isso também verifica-se. Isso estão a falar de minhocas, né? Essas duas estruturas têm. Depois, letra C, o aumento de números de consumidores favorecendo o fluxo de energia. Fluxo de energia está incorreto, ok? Então, se eles querem incorreta, então é a nossa resposta, letra C, ok? Isso não se verifica, não contribui para o fluxo de energia, isto, ok? Letra D está a dizer o seguinte, maior disponibilidade de alimentos para os peixes. Sim, esses são alimentos para os peixes na pesca, são usados por aí, enfim. Letra I está a dizer manutenção de diversidade do ecossistema também, está certo, ok? Então, a nossa resposta é letra C. Número 25 está a dizer a respiração aeróbica é um processo complexo que envolve etapas sequenciadas. Assinala a alternativa correta. Então, nós temos a alternativa correta. Então, a alternativa correta, nós já sabemos que o metabolismo celular, ou seja, a respiração aeróbica, ou seja, a respiração celular, é dividida em três: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. A glicólise ocorre no citoplasma ou citosol. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondriais e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Logo, a nossa resposta chega a ser letra A, e era só para colocar em sequência. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Nem perguntaram do que ocorre por aí. Enfim. Então, essa é a sequência. O resto é a mesma coisa, só está desordenado. Então, eles queriam a sequência, como é que o processo ocorre. Muito bem, vamos para o número 26. Está a dizer o seguinte: Darwin descobriu a existência das hormonas vegetais estudando. Então, ele estudava o que para descobrir a existência das hormonas vegetais? Nanismo e movimento de água nas plantas. Isso não tem a ver com hormonas vegetais, está errado, ok? Letra B está a dizer tactismo e movimento de água nas plantas. Tactismo, tá, não, também não está incorreto isso. Depois, letra C, fototropismo e geotropismo, exatamente isso. Fototropismo é o movimento que a planta tem, é a capacidade que a planta tem de se movimentar na presença de luz. Isso quando temos a presença de auxina, que é uma hormona vegetal. E geotropismo também é o movimento da planta contra a gravidade, por aí. Então, exatamente, ele estava a estudar isto. Hoje, fototropismo e geotropismo. Giberelina é uma hormona vegetal. Giberelinas também são, ok, está errado. Então, é fototropismo e geotropismo. Número 27, todas as afirmações abaixo indicam algumas atividades ligadas aos fungos, com exceção de... Então, tudo aquilo que os fungos fazem. Nós queremos tudo aquilo que os fungos não fazem. Vamos lá. Podem causar doenças chamadas micose. É o prato favorito dos fungos. Podem, sim, verdade. Letra B. Desempenham um papel fermentativo. Sim. Temos as leveduras. Ok? Fermentação, produção de pão, por aí. Não fazem isso aí, produção de pão. Enfim. Depois temos o que? É produção de bebidas. E letra C está a dizer alguns produzem antibióticos. Sim. Penicilina, que foi produzido pelo Alexandre Fleming, ok, em 1928 por aí. Então foi feito através dos fungos, esse antibiótico. Letra D está a dizer participam na formação de líquens. Exato. Isso é verdade também. Líquens, a formação é a junção de fungos e cianobactérias. Então formam líquens. Letra D está a dizer produção aeróbia de substâncias orgânicas e o consumo de outros seres. Está errado por colocar produção autotrófica de substâncias aeróbicas. Isso quem faz são as plantas. Fungos são heterotróficos e eucariontes, ok? Então eles não produzem, não fazem fotossíntese fungos. Então se eles querem o que os fungos não fazem, é a nossa resposta. Número 28, está a dizer analise as afirmações abaixo. Ponto 1. As algas são seres fotossintetizantes, até aqui está certo. Conhecidos como plantas do mar, está certo também. E por esse motivo pertencem ao reino Plantae. Algas pertencem ao reino Plantae. Algas pertencem ao reino Plantae. Será? Não. As algas não pertencem ao reino Plantae. Elas foram retiradas do reino Plantae porque não apresentavam tecidos condutores, ok? Por isso que foram retiradas do reino Plantae e foram inclusas no reino Proctista, ok? Pela classificação de Wintaka. Muito bem. Então, o nosso ponto 1 está errado. Se o ponto 1 está errado, o que eles querem é estar correto o que se afirma em. Então, se nós queremos as corretas, eu já sei que a minha resposta não tem que ter 1. Se não tem que ter 1, eu risco letra A, risco letra B, letra C nesse caso, risco letra D, ok? Agora, eu vou dizer E, pode ser apenas E. Então, a minha resposta está entre E ou B. Vamos lá, ponto B. Ponto 2, nesse caso. As algas são responsáveis pela maior parte do oxigênio liberado diariamente na biosfera. Isso está certo, sim. Está certo, sim. São maiores produtores de oxigênio, que fazem fotossíntese nesse caso. Então, eu já tenho a resposta sem analisar a última. Por quê? Porque minha resposta tem que ter 2. E letra E está a dizer apenas 3. Está errado, ok? Muito bem, então a nossa resposta é exatamente letra B. Ponto 3, quando há um desequilíbrio dos fatores ambientais, as algas podem multiplicar-se descontroladamente por meio de florações. Isso também está correto, ok? Então a nossa resposta chega a ser mesmo a letra B, para o número 28. Muito bem, vamos para o número 29. Diz o seguinte: a parte comestível do cogumelo corresponde ao... Então vamos lá. A parte comestível do cogumelo corresponde ao quê? Então nós queremos saber. Então nós temos cogumelos comestíveis. Vamos falar dos... A propósito,
Em que classe pertence aos cogumelos? Em que classe? Estão exatamente nos basidiomicetos, né? É isso aí. Basidiomicetos, é isso. Enquanto que os bolores estão no asco, né? Bolores de bons estão no ascozigo, mas enfim, vamos lá. E vamos lá. Vamos lá, ok. Letra A está a dizer micelo monocariótico e ascomicete. Não, nós não comemos micelo, não é uma parte comestível, não faz parte dos cogumelos. Letra B, basidiocarpo do ascomicete, exatamente. Porque os cogumelos pertencem à classe dos basidiomicetos. Então, se eles colocaram basidiocarpo, é a parte, é o corpo do cogumelo que nós comemos, nesse caso, ok? Desta classe. Então, do ascomiceto, exatamente. Então, basidiocarpo do ascomiceto. Não, isso está errado, pá. Está errado isso aqui. Está errado. Basidiocarpo do ascomiceto. Não, basidiocarpo não está no ascomiceto. Ascomiceto estamos a falar de bolores de bom. Está errado isso aqui. Comentei cagada. A letra C está a dizer micélio monocariótico. Micélio monocariótico. Não, micélio é a constituição de um micélio. Micélio de cariótico monocariótico. E faz septados. Ok. Faz parte dos cogumelos. Então a nossa resposta chega a ser a letra D, que diz basidiocarpo do basidiomiceto. Exatamente. Basidiocarpo do basidiomiceto. Basidiomiceto é a classe. Basidiocarpo é o que está dentro desta classe, okay? O que nós comemos, que faz parte dos cogumelos. Então a nossa resposta para o número 29 chega a ser mesmo o D, ok? Basidiocarpo do basidiomiceto. Basidiocarpo do ascomiceto. Não? É isso. Depois sorede de fungos também não. Parte comestível de cogumelos, é isso. Então vamos para o número 30, diz o seguinte: na produção das pteridófitas observamos a formação de esporos, ok? De esporos pelos esporófitos, ok? Esses gametas, esses esporos germinam em locais adequados, dando origem a uma estrutura laminar chamada prótalo. Essa estrutura caracteriza-se por ser, então, prótalo, caracteriza-se por ser o quê? Letra A está a dizer um esporo maduro. Não, o prótalo não é um esporo maduro, é um esporo imaduro, ok? Então está também representado na letra B. Então o prótalo é um esporófito, ou um esporo maduro, imaturo, né? Que ainda não atingiu a sua maturidade final nesse caso, ok? Letra Z está a dizer um gametófito assexuado. Não, quando é esporo tudo é sexuado, ok? Um gametófito bissexuado também não. Um gametófito que produz anterozoide também não seria. Vamos para o número 31, diz o seguinte: é sabido que os meristemas podem ser classificados primários e secundários. Como exemplos de meristemas secundários podem citar. Não, meristema primário, vamos já falar, tem a ver com crescimento da gema apical, por aí. Crescimento em comprimento. Secundário é espessura, ok? Então vamos lá ver. Letra A, meristema apical. Então, meristema apical, o que eles querem saber? Eles querem saber meristemas secundários. Então, devemos riscar primário, né? Muito bem, meristema apical e da raiz do caule, isso tem a ver com meristema primário, não é? Letra B, meristema apical, também meristema primário, não é? Nós queremos secundário. Depois, letra C, felogênio e câmbio, exatamente. Então, meristema secundário dá origem a felogênio e câmbio, que são esses, que esse meristema que tem a função de exercer o crescimento da planta em espessura, né? Ok? Então, letra D está a dizer periderme e procâmbio, também não seria câmbio vascular, esse acho que é dado origem no meristema primário, ok? Câmbio vascular logo dá origem a xilema e floema por aí. Se não estou a fazer confusão. O xilema, número 32, o xilema é um tecido vegetal classicamente relacionado ao transporte ascendente da seiva bruta rica em água e sais minerais, ok? Devido à presença de lignas nas paredes secundárias de suas células. Outra função desse tecido é... Então, qual é a outra função desse tecido? A outra função desse tecido é defesa? Não, não é defesa. Regeneração também não. Cicatrização também não. Exatamente. Suporte, ok? O xilema também tem a função de suporte, sustentar a planta, ok? Muito bem. Então, o revestimento, estamos a falar de epiderme, também não seria. Não, nossa resposta é D. 33 diz o seguinte: assim como as outras partes do vegetal em crescimento primário, o caule de uma planta é revestido pela epiderme. Sobre esse tecido, marque a alternativa incorreta. Então, nós basicamente queremos a alternativa incorreta sobre a epiderme. Ok? Letra A está a dizer o seguinte: a epiderme do caule geralmente é formada por uma camada de células. Sabemos que a epiderme sempre é a primeira camada que reveste qualquer tecido nesse caso. Então, tá certo, sempre tem uma camada. Letra B está a dizer o seguinte: a epiderme do caule, diferentemente da epiderme nas folhas, localizada nas folhas, nesse caso, não apresenta estomas. Nem sempre, ok? Então, isso aqui, nem sempre, ok? Nem sempre a epiderme do caule não vai apresentar estomas, apesar de essa estrutura estomatos serem mais
presente serem mais frequentes nas folhas, que tem a função de... tem a função de o que? Estomas. Trocas gasosas, né? Exato. Então, tem a função de trocas gasosas. Nos caules também, alguns caules podem apresentar estruturas similares a esses, ou estomas, ou esses mesmos, que têm a mesma função, ok? Mas não é muito comum. Mas eles estão a dizer, somente quer dizer que não apresentam, ok? Não vão apresentar estomas. É uma diferença entre epiderme do caule e epiderme das folhas. Não. A epiderme de caule de algumas plantas podem apresentar estomas, ok? Ou estruturas que se assemelham a estas que fazem as trocas gasosas, que se assemelham ao estômago. Então isso está incorreto. Se está incorreto, exatamente damos a resposta. Letra B. Letra C está dizendo a epiderme do caule apresenta células vivas na maturidade. Isso também está certo. As células da epiderme do caule apresentam revestidas por cutina, uma substância lipídica. Sim, está certo também. E letra E está dizendo o seguinte, em algumas espécies é possível observar a epiderme do caule presente nos tricomas. Em algumas espécies, não em todas. Se colocasse em todas, iria arriscar esta linha, né? Então já condicionaram. Por quê? Nem sempre conseguimos observar esta estrutura. Muito bem, número 35, 34 fizeram por nós. 35 está a dizer o seguinte. As plantas, assim como os animais, apresentam órgãos compostos, ok? De diferentes tecidos. E esses tecidos apresentam diferentes funções: revestimento, proteção, secreção, armazenamento e suporte. Suporte e condução. Os tecidos desempenham essas funções são respectivamente. Esse tipo de pergunta também é bem simples. O que eu tenho certeza que sei é de condução ou condução. Então, se eles querem respectivamente, então eu tenho que pegar em sequência. De condução eu só conheço dois, xilema e floema. Então a minha resposta, a última coisa tem que ser o quê? Floema ou xilema. Letra A, risco, terminou com esclerênquima. Risco, letra B, terminou, letra C nesse caso, com parênquima. Risco, letra E, terminou com esclerênquima. E risco, letra B, que terminou com parênquima. A minha resposta só pode ser letra D, sem analisar nada, sem saber nada, ok? Então, o último tecido é de condução. Se é de condução, tem que terminar com xilema ou floema, né? Essa terminou com xilema ou floema. Terminou com floema nesse caso. Vamos lá, só olhando rapidamente. Revestimento, epiderme está aqui. Proteção, parênquima está aqui, ok? Proteção, proteção, não. Ok, revestimento e proteção, exatamente. Revestimento e proteção é a epiderme. Depois secreção e armazenamento. Eu que queria estranhar. Estou a ver secreção aqui. Proteção, ser parênquima. Não, parênquima é secreção e armazenamento. Parênquima, pífero, aerífero. Ok? Então, é de armazenamento. E depois suporte é esclerênquima. E depois condução, o floema. Então, é uma pergunta muito simples de fazer quando é deste tipo. Depois, número 37, está a dizer os catos. Os catos são considerados plantas suculentas devido ao armazenamento de água em tecidos especializados que funciona como um verdadeiro reservatório. Esse tecido é tecido de armazenamento, já fizemos, né? Se você acertou o número 35, já acertou essa pergunta também. Então, são tecidos parenquimatosos. Parênquima é que faz essa função de armazenar. Então, ele armazena. Meristemático não tem a função do crescimento secundário ou primário. Colenquimatoso, isso aqui é de proteção e sustentação. Vimos aqui colênquima, né? Onde é que está colênquima? É de suporte, exato. E esse aqui também, suporte tegumentar, é de tegumentar, né? Sei. Tegumento, o que quer dizer tegumento? Já esqueci. 37 diz o seguinte: o corpo de uma planta vascular é composto por três sistemas de tecidos: revestimento, fundamental ou preenchimento e vascular. Baseado nos conhecimentos histológicos, assinala a alternativa incorreta. Então, nós queremos a alternativa incorreta sobre esses tecidos. Vamos lá. Letra A está a dizer as células do parênquima são vivas, capazes de crescimento e divisão. Isso está certo. Nós queremos incorreta, sim. São vivas, vão crescer e depois vão se dividir, né? Isso também está muito óbvio. Letra B está a dizer o seguinte: a epiderme e a periderme fazem parte do sistema de revestimento. Exatamente. Epiderme, já cansamos de dizer que a epiderme é revestimento, né? Então, vamos fazer parte do quê? Do revestimento. E a periderme. Então, essa também, letra B está certa. Muito bem. Vamos para a letra C, está a dizer o procâmbio origina o xilema primário e o floema primário. Também está certo, ok? O sistema primário. Vamos lá. E D está a dizer o colênquima é originado da protoderme dos meristemas laterais. Isso está incorreto. O colênquima é originado pelo tecido fundamental, ok? Então não é originado pela protoderme. Então isso está errado. Se está errado é nossa resposta, ok? Letra está a dizer o colênquima, o esclerênquima, é comum em caules com funções de suporte. Sim, é um tecido de suporte, está certo. 38 está a dizer o seguinte: na fotossíntese, dois estágios sequenciais ocorrem nos cloroplastos. Dois estágios sequenciais ocorrem nos cloroplastos, ok? Ok.
produz luz. Ok. Primeiro, a luz, com certos comprimentos de onda, é capturada e convertida em energia química por uma série de passos de reações de luz, ok? Ou luminosas. Ou ainda, fase clara, ok? Então, estamos a falar da fase clara, né? Muito bem. 2. O dióxido de carbono é fixado por reduzido a compostos orgânicos, particularmente açúcar, por uma série de passos chamados de reações no escuro ou fixação do CO2, ou ainda fase escura, ok? Já especificado. Cada um desses estágios ou reações ocorrem respectivamente. Então, nós queremos saber basicamente o que, com isso que eles colocaram esse todo o texto aqui. Nós queremos saber onde é que ocorre a fase clara e onde é que ocorre a fase escura, só isso. Então, nós já sabemos que a fase clara ocorre nos tilacoides, ok? E a fase escura nos estromas. Só isso, é isso que querem saber. Letra A, no citocromo, tá errado. Letra B, na membrana do tilacoide, sim, ok? Então, letra B está dizendo na membrana do tilacoide, isso está certo, sim, que é a fase clara, primeira. E depois, e no estroma, também está certo. Então, é necessário letra B a resposta. Então, com esse todo texto aqui, não perguntaram onde é que ocorre essas fases. Gostava de colocar onde é que ocorre a fase escura e claro ocorre. Ok. Letra C está a dizer o seguinte, na molécula, ok, já encontramos certa, cansei de analisar todas, tudo está errado aí. Número 39 está a dizer o seguinte, a figura abaixo ilustra o caule, típico de uma monocotiledônea. Observa a figura e marca a alternativa que indica corretamente as características observadas nesse caule, que nos ajuda a afirmar que a qual grupo ele pertence. Então vamos lá, eles já assumiram que é monocotiledônea. Monocotiledônea que escreveram isso? Escreveram aqui, uma monocotiledônea. Então se é uma monocotiledônea, o que nós precisamos saber? Basicamente tem um cotilédon, a raiz é fasciculada, não pivotante como na dicotiledônea. As folhas são trímeras ou tetrámeras por aí, ok? Então são essas características que nós precisamos aplicar aqui esse conhecimento. Letra A está a dizer a epiderme é formada por apenas uma camada de célula. A epiderme é formada por apenas uma camada de célula. Ok, isso verificamos em todas, mesmo nas dicotiledôneas. A epiderme sempre é formada por uma camada de células, ok? Então, isso não seria, vamos lá, vamos riscar aqui. Isso não seria uma característica específica das monocotiledôneas, ok? Então, não seria. Vamos lá, letra B. Feixes dispersos em círculo. Feixes vasculares dispersos em círculo. Feixes vasculares dispersos em círculo. Não temos feixes vasculares dispersos em círculo, ok? Aqui estão dispersos aleatoriamente. Também não é uma das características das monocotiledôneas. Então, isso também está incorreta. Aqui, esses feixes vasculares não estão dispersos em círculo. Estão aleatoriamente aqui dispersos, ok? Então, não é a nossa resposta. E letra D está a dizer o seguinte. O que nós temos? Feixes vasculares dispostos aleatoriamente. Exatamente isso, ok? Então, aqui nós temos esses feixes vasculares que estão dispersos aleatoriamente neste caule, ok? Então, essa sim seria uma das características das dicotiledôneas, das monocotiledôneas. É a nossa resposta, é a mais correta. Letra está a dizer epiderme formada por várias camadas de célula. Não, epiderme tem uma só camada de célula, ok? Epiderme formada por várias camadas de célula, ok? Ali epiderme formada apenas por uma camada de célula. Aqui epiderme formada por várias camadas de célula, ok? Isso está errado, ok? Medula ampla localizada no centro do corte. Também isso aqui está incorreto. Número 40 diz o seguinte. Considere o quadro a seguir em que os algarismos romanos de 1 a 4 representam os principais tecidos vegetais e os algarismos arábicos de 1 a 4 indicam algumas características, a constituição e funções desses tecidos. Assinala a alternativa que associa corretamente esses tecidos vegetais com suas respectivas características, constituição e funções. Então, basicamente, aqui nós temos alguns tecidos vegetais para fazermos uma pequena correspondência, ok? Então, vamos lá, nós temos do lado esquerdo tecidos, do lado direito características, constituição e função, né? Então, vamos lá, o que eu tenho a certeza aqui para fazer uma pequena correspondência? Desses 4 tecidos, o que eu sei que tenho a certeza que eu consigo fazer? É exatamente que o mais famoso é o parênquima, né?
Parênquima é um tecido de o quê? É de armazenamento, armazena substâncias, por aí temos aquífero, aerífero, por aí, ok? Então vamos ver aqui nas características. Característica do 1, da primeira característica nesse caso, está a dizer formado por células vivas cuja função geral é de preenchimento dos espaços internos da planta. É exatamente isso. Então o parênquima tem essa função. Se nós formos a ler o restante das características, não tem nenhuma que diz que é de preencher. Então, preenchimento, ok? Ele preenche espaços internos, armazena substância. Aqui, a característica 2 está a dizer constituído por células vivas com grande capacidade de divisão, isso não armazena. Aqui, característica 3 é um tecido de sustentação, não é de sustentação, parênquima é de armazenamento. Logo, característica 4 constituído por células mortas também não é. Então, nós temos a certeza que o 3 está para 1, ok? Nós já temos a certeza que o 3, o parênquima, está para a característica 1. Então, sabendo que o 3 está para 1, 3 romano está para 1 arábico, eu consigo eliminar o quê? 3 romano 1, 3, 1, 3, 1. Aqui, 3, 4. Consigo eliminar a letra A, 3, 1. Consigo eliminar a letra B, ok? 3, 1 pode ser, 3, 1 pode ser, 3, 1 pode ser, ok? Então, consegui só eliminar duas. Vamos lá, outras. O que eu sei? Eu sei que colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação. Qual é a principal diferença? É que um é formado por células mortas e outro células vivas. Quem é formado por células vivas? É exatamente o esclerênquima. O colênquima é formado por células vivas. Então, eu vou procurar um sítio onde aparecem células mortas. Eu sei que será esclerênquima. Vamos lá, característica 2 está a dizer constituído por células com grande capacidade de divisão. Não é isso. E a característica 3 está a dizer é um tecido de sustentação, ok? Constituído por células vivas. Opa, essa aqui é colênquima, que tem células vivas. Então, eu posso ligar. Eu sei que o 1 está para aqui, em células vivas. Onde é que eu vi isso? Eu vi aqui, ok? Células vivas. Então, se são células vivas, é exatamente colênquima. Logo, eu tenho a certeza que o 1 arábico está para, 1 romano, aliás, está para o 3 arábico, ok? Então, estamos a falar 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. O que eu consigo eliminar aqui? Encontrado 1, 3. 1, 3, 1, 3. É isso. 1, 3. Vamos lá. 1, 3. Ok. 1, 3 para C. 1, 4. Opa, consegui eliminar letra D. Está a dizer 1, 4. Consegui eliminar aqui 1, 1. Também elimino esta aqui, ok? Então, basicamente, a nossa resposta é exatamente a letra C que ficou, né? Que ficou, sem analisarmos outras coisas. Que diz 1, 3, ok? E depois, vamos lá. O esclerênquima, eu já disse que é formado por células mortas. Então, constituído por células mortas. Então, está aqui, basicamente, células mortas. Então, este camarada seria o esclerênquima. Logo, estamos a dizer que o 2 está para o 4, ok? O 2 romano está para o 4 arábico. Então, 2, 4. Este que está aqui. E depois, o que sobrou? É para ele mesmo, né? Não tem jeito. Vamos lá. Depois, o que sobrou aqui? Sobrou o tecido, o meristema primário, que é constituído por células com grande capacidade de divisão, que dependem diretamente das células embrionárias. Então, dá origem aos tecidos vasculares, por aí. Então, estamos a dizer que o 4 romano está para o 2 arábico. É isso aqui. 1, 3, 2, 4, 3, 1 e 4, 2, ok? Então, exatamente a letra C, a nossa resposta para este exercício, ok? Então, desta feita, chegamos no final da resolução deste grande exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 2 do ano 2022, ok? Então, se por acaso no decorrer do vídeo gostaste da resolução ou te fiz entender algum conteúdo ou alguns exercícios que eram difíceis para ti, te fiz perceber alguma coisa, só te peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like. Caso não esteja inscrito, né? Compartilhe, comente se gostou ou não, ok? E compartilhe também para que outros estudantes tenham acesso a este magnífico conteúdo que eu estou a disponibilizar de graça, ok? Então eu vou acabando ficando por aqui e até uma próxima oportunidade.